Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre limites e derivadas. A definição de limite para uma função real de variável real é a seguinte: a gente diz que uma função f tem um limite b para x tendendo a a quando qualquer que seja epsilon maior do que zero, existe um delta tal que x menos a, se o módulo de x menos a for menor que delta, isso implica que o módulo de f de x menos b é menor do que epsilon. Essa definição só apareceu mesmo lá no século XIX, porque antes a coisa era feita de maneira intuitiva e às vezes até sugerindo que o tempo é que levava ao limite, né? Não existia uma definição assim estática como essa daí. Cá para nós, essa definição é bem intratável, né? É difícil lidar com ela, né? Porque ela tem 4 desigualdades, se a gente for levar em conta um módulo, né? O Newton usava um conceito de números evanescentes. Evanescentes quer dizer que desaparecem, que somem, né? E os críticos na época diziam que não eram números, eram almas de números que desapareciam, né? Fico imaginando o que seriam esses números. E nesse vídeo aqui a gente vai especular sobre o que eles seriam, tá? Então, agora a gente vai navegar na maionese, tá? O que eu disser a partir de agora, por favor, vocês não usem nenhum concurso público, prova, exame oficial, nada, tá? É apenas uma divagação minha, tá bom? Nós vamos imaginar um número sigma maior que zero, que ele seja bem pequeno, mas tão pequeno que o módulo dele vezes qualquer inteiro só é maior do que o módulo do zero, tá? Na física às vezes se usa isso com o nome de dx, né? Esse número é tão pequeno que ele elevado ao quadrado vai dar zero. Por isso que a gente vai chamar ele de evanescente. Quer dizer, ele desaparece quando elevado ao quadrado. Dessa forma aí, esse número sigma não tem a propriedade arquimediana. Seria um pouco difícil explicar aqui a propriedade arquimediana, mas quem tiver interesse pode dar uma procurada aí, tá? Nós vamos juntar os números evanescentes junto com os números reais e formar um único conjunto. Esse conjunto dos reais e evanescentes seria o seguinte: esse conjunto denotado E gordo, né? Ele é formado pelos números A mais B sigma com A e B em R. E nós já vamos passar então às operações. Ali a gente tem a soma de dois números evanescentes e reais, né? Que é A mais B sigma mais C mais D sigma, é A mais C mais B mais D sigma. Essa é a definição esperada, né? A outra definição é A mais B sigma
vezes C mais D sigma é igual a AC mais AD mais BC sigma. Isso porque sigma ao quadrado é igual a zero, né? A divisão é um pouco mais complicada. A mais B sigma dividido por C mais D sigma é A sobre C mais B sobre C menos DA sobre C ao quadrado sigma. Isso daí, essa divisão existe sempre que o C for diferente de zero. Mas há um caso especial que se o C for igual a zero e a gente tiver o A igual a zero e o D diferente de zero, a gente vai ter algo do tipo B sigma sobre D sigma. E isso daí vai dar B sobre D mais K sigma. O que ocorre aí é que essa divisão não apresenta só um valor. Ela pode ser B sobre D, mas também pode ser B sobre D mais 1 sigma, B sobre D mais 2 sigma, enfim, ela pode ser qualquer número real vezes o sigma. Existem infinitas possibilidades, mas o valor B sobre D é o valor principal, que nós vamos chamar de a parte real, que é escrita como está aí, né? Agora vamos tirar algumas conclusões do fato de ser o sigma ao quadrado igual a zero. Então, a conclusão A mais B sigma ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB sigma. Né? Não tem a terceira parcela aí, porque seria zero. A conclusão B, A mais B sigma elevado a N é igual a elevado a N mais N A elevado a N menos 1 B sigma. E dessas duas fórmulas a gente tira a fórmula de raiz de A mais B sigma, que é essa daí que vocês estão vendo, e a fórmula da raiz enésima de A mais B sigma, né? Agora vamos à definição mais importante do vídeo aqui. Então a gente vai pegar uma função f que é definida em E gordo e com valores em E gordo e vamos definir o seguinte: o limite de f de x para x tendendo a é a parte real de f de A mais sigma, que tem que ser igual à parte real de f de A menos sigma. O limite só existe se a parte real, essas duas partes reais, forem iguais, tá? Veja que aí nesse caso a gente não precisa de epsilon e delta para definir o limite. E como o x tende a A e o sigma é um número muito pequeno, então f de A mais sigma é um número muito próximo de f de A. Tá bom? Agora vamos ver algumas aplicações aí, né? Por exemplo, a gente tem que calcular o limite de 2x ao quadrado mais 3 para x tendendo a 3. Nesse caso, o que a gente faz? A gente substitui o x e como ele está tendendo a 3, a gente usa 3 mais sigma. Por quê? 3 mais sigma é um número muito próximo de x. Então, o valor da função em 3 mais sigma deve ser o limite da função, tá? Do mesmo modo, a gente tem esse outro limite aí com x tendendo a 3, de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3. A gente substitui o x
por um número muito próximo de 3, que seria o 3 mais sigma, tá? E aí chega à conclusão que o limite é igual a 1. Um outro caso também é o limite de raiz de x mais 4 menos raiz de 6 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. O que a gente faz? A gente substitui o x por um número muito próximo de 2, que é 2 mais sigma. E usando a fórmula de raiz, né, a gente chega à conclusão que o limite é 1 sobre 2 raiz de 6. Aqui nesse caso eu só estou usando o mais sigma, não estou usando o menos sigma, porque em geral essas funções são contínuas, então os limites são os mesmos, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Continuando as aplicações, nós temos aqui um limite com x tendendo a 1 da raiz cúbica de x menos 1 sobre a raiz quarta de x menos 1. E aí a gente substitui o x por 1 mais sigma, né? E fazendo todos os trâmites aí, a gente chega à conclusão que esse limite é 4/3. Esse modo de resolver aí, no meu modo de entender, é bem mais rápido, né, do que se a gente tivesse que multiplicar pelo conjugado aí, que ia dar uma encrenca razoável aí, né? Vamos agora à definição de derivada. Vamos supor que f é uma função que é definida em E gordo com valores em E gordo. Então, a derivada de f, que vai ser denotada f', né? Ela é definida assim. F' de x é a parte real de f de x mais sigma menos f de x sobre sigma. Tá? Esse sigma é um número pequeno, ele representa aquele ΔX, né, na definição comum de derivada. E como ele é um número pequeno, então ele entra no lugar do ΔX aí. E aí a gente fez um cálculo de uma derivada muito facinha, né? Que seria f igual a x ao quadrado e chegou ao valor exato, né? Que é 2x. Por curiosidade, vamos mostrar alguns outros resultados, né? Por exemplo, e elevado a mais b sigma é e elevado a mais e elevado a b sigma. O seno de a mais b sigma é o seno de a mais b sigma cosseno de a. Uma coisa interessante é que o cosseno de b sigma é igual a 1 para qualquer que seja o valor de b real. E o cosseno de a mais b sigma é o cosseno de a menos b sigma seno de a. E o ln de a mais b sigma é o ln de a mais b sigma sobre a. O modo de deduzir isso daí é uma fórmula praticamente geral, que é a seguinte. Uma função qualquer f de a mais b sigma é igual a f de a mais f' de a b sigma. Nessa página aqui a gente calcula a derivada de x² vezes o seno de x usando a nossa fórmula lá com os sigmas, né? E o interessante dessa dedução é que não se usou de forma alguma aquela
velha fórmula, a derivada de UV é UV' mais BU', tal, né? Foi só usada a fórmula que a gente deu aqui nesse vídeo e a gente chegou ao valor exato, né? Que é x² cosseno x mais 2x seno x. Durante muito tempo eu achei que essa definição de limite usando sigma, né, ela poderia sempre chegar aos valores de limite que a gente obtém quando usa épsilons e deltas, né? Até que eu cheguei um dia nesse limite aí, ou era parecido. Limite com x tendendo a 3 de x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 21x menos 18 sobre x ao quadrado menos 6x mais 9. Quando a gente substitui aí o x por 3 mais sigma, né, que seria um número próximo de 3, a gente chega à conclusão que dá 0 sobre 0. E não tem mais saída. Desse 0 sobre 0 não teria outra saída usando esse método sigma aí, né? Então, quando que realmente esse método usando sigma a gente chega à conclusão do limite? Primeiro eu tive que estudar por que chegamos a 0 sobre 0 aí, né? Na verdade é porque existem raízes duplas desses dois polinômios aí. A raiz dupla é 3. Então a gente chegou ao 0 sobre 0. Aí eu tive que estudar melhor quando que a gente teria essa certeza de que o valor calculado com sigma é o valor calculado com épsilons e deltas, né? E aí eu cheguei ao seguinte teorema. Sejam f e g deriváveis em A. Então elas são contínuas, né? Então o limite verdadeiro com x tendendo a de f de x é igual à parte real de f de A mais sigma. Tá? Isso realmente sempre acontece, tá? Mas existe o caso em que a gente tem um quociente. Então vamos supor agora que f de A é igual a g de A é igual a 0. Se a parte real de f de A mais sigma sobre g mais sigma for diferente de 0 sobre 0, então a gente já pode concluir que o limite tradicional, oficial, com épsilon e deltas tal, é realmente a parte real de f de A mais sigma sobre g de A mais sigma, tá? Então, se a gente quiser usar um método usando sigma, né? Se a gente não chegar no 0 sobre 0, a gente pode concluir que aquele limite é o limite oficial, o limite tradicional da função. Tá bom então, gente? Muito obrigado por tudo e até outro dia, se Deus quiser.